Recentemente você viu aí que essa nova febre tomou conta das redes sociais, essas imagens feitas por inteligência artificial no estilo do estúdio Ghibli, né? A tendência ganhou uma força com a nova atualização do ChatGPT, que agora permite criar ilustrações diretamente na conversa com o chatbot, usando o prompt correto, né? E demonstrando tanto o poder da tecnologia quanto também as preocupações com direitos autorais que ela levanta. Gente, uma discussão, viu, ampla. E você já percebeu como as tendências nas redes sociais surgem e desaparecem em questão de dias? Assim, é tudo muito rápido. Ninguém sabe de onde começou, mas do nada some, é uma febre. E hoje a gente vai conversar com um publicitário e especialista em marketing, o Stênio Guimarães, sobre como essa inteligência artificial está influenciando essas mudanças rápidas e até criando imagens cada vez mais realistas. Boa tarde, Stênio. Seja bem-vindo aqui ao Antenados. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Vitor. E olha, pra gente iniciar o nosso bate-papo, queria já até perguntar pra você como que você avalia a evolução das ferramentas como o próprio ChatGPT e também o que você acha, né? Se a criação de conteúdo digital se tornou mais eficiente ou isso gera um excesso de material que se perde rapidamente? Tá, perfeito. Acho que é interessante a gente fazer uma análise, principalmente de qual o público que vai ser o consumidor disso. Então, vamos pensar lá o usuário final, a pessoa que não tem o hábito de consumir tanto essa ferramenta. Aí a gente vê pessoas procurando, fazendo pesquisas no ChatGPT, pesquisas escolares, várias temáticas. Isso tem facilitado e ajudado, acredito, principalmente no processo criativo. E a gente vê para o lado do produtor de conteúdo, né, para o profissional de marketing e tudo mais, tem muitas fontes de inspiração. Então, se a gente for pensar uma ferramenta que vai te auxiliar, te dar informação mais rápida, te dar ideias, sugerir possibilidades, então isso vai ser muito positivo. Mas, claro, tudo depende para qual fim eu vou utilizar. E o interessante, até a última atualização do ChatGPT, quando ele permite te entregar a fonte dessa pesquisa, é que é interessante, porque antes eu via informação, mas não era referenciado. Agora eu tenho essa referência. O próprio ChatGPT, ele referencia o site, né? O site é a fonte onde ele está tirando, né? Verdade, é uma novidade interessante. Mas voltando para a tendência das imagens Ghibli geradas por IA, né? Mostra aí justamente como que isso dividiu opiniões na internet. A gente tem, por um lado, pessoas que acharam interessante entrar em contato com uma arte diferente. Todo mundo fez ali a sua demonstração, imagens lindas, fofas, a gente vê, né? Mas, por um outro lado, temos os artistas, os designers e até o próprio criador do estúdio que ainda permanece vivo. O que a gente espera dessa discussão? Seria o fim dessa arte ou o começo? Nada se cria, nada se copia? O que a gente tem dessa discussão, Stênio? Eu consigo enxergar cada vez mais a valorização do profissional criativo com originalidade. Então, vamos pensar que o Estúdio Ghibli ele tem um formato visual e as pessoas começaram a achar interessante querer a sua imagem representando aquilo. Então, olha que legal, eu tenho uma representatividade em grande escala, mas eu tenho um principal, um processo criativo que foi desenvolvido há muito tempo atrás, ainda fazendo sucesso nos dias atuais. E aí eu lhe pergunto também se essas tendências das imagens Ghibli geradas por IA mostram aí de fato um lado de que a gente tem que se preocupar de fato com a originalidade, com o autoral, porque assim, a gente está aqui brincando, mas a gente viu que foi usado também com propósito, né? Teve políticos usando, sim, teve claro. Empresas usando, então todo mundo usou de fato, né? Seja lá para qual fim foi, né? Qual a linha tênue aí nesse sentido? Vitor, é interessante se fazer essa análise, mas vamos pensar numa coisa, tá na internet, a gente dificilmente consegue ter um controle tão específico como isso. Eu acho que o ChatGPT até tentou fazer um controle, por exemplo, de só uma publicação na versão na gratuita, na versão paga você tinha limitado. Então, com certeza, muita gente assinou o ChatGPT para poder ter mais possibilidade de fazer outras imagens. Muita gente. Exatamente. Então, o legal é, vendo por esse lado, tem esse aspecto, né? Quando a gente vai para a internet, eu abro várias possibilidades. Mas a minha cabeça é tudo para qual fim você vai utilizar. Então, vamos imaginar um design que faz trabalho para várias empresas. Poxa, isso era um conteúdo legal. Você pega ali os colaboradores, humaniza, gera essa conexão. Isso. O próprio produtor de conteúdo / criador de conteúdo, ele se vê como aquilo. Pessoas que viram, por exemplo, ali fazendo uma montagem fácil. Eu mesmo, meu direct do Instagram, quando eu postei, um monte de gente perguntou como é que faz, como é que faz? Eu percebi, poxa, eu vou gravar aqui um vídeo de tela e mandar para essas pessoas. Porque eu percebi que ali gerou muito interesse de pessoas de senso comum. E aí passaram a ter contato com o ChatGPT, uma funcionalidade nova, e passaram até a descobrir o que é Estúdios Ghibli. Então eles começaram a ver o que era, o que já existia no mercado, para poder, a partir disso, porque não criar algo novo, né?
E a utilização de IA para criar conteúdos em estilo Ghibli, né, como a gente falou, gerou essas controvérsias, especialmente sobre o uso indevido do estilo, né, para fazer esse tipo de imagem. A gente queria entender se você acredita que a IA ela deve ser regulamentada para evitar esse uso de estilos exclusivos, de grandes estúdios como o Ghibli. O que a gente pode tirar dessa discussão? Pronto. Quando a gente fala de direito de imagem, direito à autorização de uso de uma marca, eu acho que precisa ser mais firme e forte nisso. Porque vamos imaginar, poxa, nós somos criadores, eu vou criar algo que vai ser muito fácil de replicar, como é que funciona isso? Aí tudo depende da minha forma. Então, por exemplo, trazer o aspecto do medicamento. O medicamento ele tem um tempo para poder ser produzido por outros laboratórios. A parte de música, poesia, então todos eles têm isso. Quando a gente vai para um formato de imagem, eu preciso minimamente referenciar, ou por que não, o estúdio de fazer uma parceria com o ChatGPT de uma parte desse valor arrecadado e para o próprio estúdio. Então, na minha cabeça, é difundir uma marca, que o estúdio é uma marca, o ChatGPT, e que todo mundo tem acesso a um retorno. E aí, na minha cabeça, ganha-ganha. Ganha a pessoa que está produzindo um conteúdo, ganha o estúdio e ganha o chat por ter mais usuários. E como especialista em marketing, você acha que as empresas, no caso, estão preparadas para lidar com essa situação gerada por essa polêmica de IA e direitos autorais? E como aconteceu com o estúdio Ghibli, no caso, e quais estratégias seriam eficazes para a gente tentar mitigar esse tipo de reação? Eu acho que as empresas ainda não estão preparadas para isso, porque se a gente for pensar, olha o tanto de setor que eu estou movimentando nisso. Eu tenho um setor jurídico, eu tenho um setor de pesquisa e desenvolvimento, Sim. Eu tenho um setor de marketing. Então, a gente vê grandes indústrias e grandes empresas tendo essa estrutura. O pequeno empreendedor, vamos imaginar um artista que começa a produzir conteúdo nas redes sociais e aí ele coloca lá à disposição da internet, outras pessoas vão pegar, provavelmente ele não vai ter acesso, não vai ter controle disso. Então, eu acho que não, que as empresas ainda não estão preparadas para isso. Mas isso pode ser um aviso, isso pode ser um caminho. Por que não você, a partir dessa polêmica, poxa, agora eu quero criar os meus conteúdos originais e fazer com que as pessoas possam utilizar. Mas, claro, num formato de que o que está gratuito é de uma forma. Se você quer ser o exclusivo, o prêmio, aí eu vou te dar uma opção paga para isso. Vitor, a gente consegue trazer a resposta do ChatGPT? Marina, a gente tem a cartela. A gente perguntou para o próprio ChatGPT o que ele tinha achado de toda essa polêmica gerada acerca do estúdio Ghibli, né? Porque no Twitter a gente viu muita discussão mesmo, né? O pessoal realmente defendendo, mas porra, vou só aqui fazer uma imagem minha, mas também tem a questão do próprio estúdio em si. A gente tem na tela vamos lá, a resposta do ChatGPT. Honestamente, é um caso clássico do choque entre criatividade, tecnologia e propriedade intelectual. A polêmica acontece porque os fãs e até artistas veem essas imagens geradas por IA no estilo Ghibli como uma apropriação indevida do trabalho do estúdio, que tem uma identidade visual muito forte e uma filosofia bem tradicional de animação. Tem a continuação. Tem a continuação aqui? Vai, Nath. Por um lado, as pessoas adoram ver as suas ideias transformadas em artes, com esse visual mágico, e aí permite que qualquer um crie algo parecido sem precisar ser um artista experiente. Por outro lado, o Ghibli, especialmente o Miyazaki, sempre se posicionou contra esse tipo de automação no processo criativo, defendendo o trabalho humano e a arte manual. Além disso, há a questão dos direitos autorais, da originalidade. A IA realmente está criando algo novo ou só remixando o que já existe? E aí, Stênio, o que você achou? Será? Tudo se copia, tudo se cria? Como é que funciona dessa forma? O legal é que a resposta do ChatGPT, ela está dando sim os dois lados, ela está dizendo sobre o uso indevido de imagem e está mostrando uma possibilidade. Será que eu não estou só adaptando uma imagem a um formato para trazer as pessoas e mostrar o que existia, o que o estúdio era famoso, ou que se era por um tempo passou a ser agora? Porque imagina o quanto que explodiu de buscas no Google a partir do que é Estúdios Ghibli. Precisou até ser limitado, a geração de imagens. De imagens, então... eu sempre vou enxergar pelos dois lados. Eu acho que na minha função como publicitário e comunicador, a gente precisa entender. Eu vejo o lado da originalidade, porque eu preciso respeitar. Poxa, foi desenvolvido e criado por uma pessoa, isso precisa ter a sua propriedade única, mas eu preciso que mais pessoas saibam disso. Então, por que eu não trabalho as duas coisas juntas? Para que eu possa, mais pessoas tenham acesso a isso e, por que não, transformar em outros artistas. Você imagina uma pessoa que gosta de desenhar e viu um traço diferente no Estúdio Ghibli. Olha que traço legal, acho que eu vou desenhar dessa forma. Ele pegou a originalidade dele com o Estúdio Ghibli e vai desenvolver algo completamente novo. Então, eu sempre vou enxergar uma polêmica como essa pelos dois lados e, por que não, criar um terceiro lado, que com certeza vai surgir muita coisa nova a partir disso. E eu acho que também, uma opinião pessoal, aproxima o senso comum geralzão da galera para IA, né? Porque há essa discussão, mas a gente sabe que
é nichado, é aqui, é a gente, mas tipo assim, tem uma galera muito grande na internet que não tem interesse de conhecer e também saber que ela está cercada de inteligência artificial. Então, eu acho que esse tipo de situação também aproxima um pouco mais as pessoas dessa tecnologia que está em ascensão, né? Alcançou o novo. Imagina pessoas de mais idade que não tinham um contato com uma ferramenta como essa. Olha que imagem diferente, olha que imagem legal. O que é essa imagem? Passaram a pesquisar, passaram a se interessar e viram que a inteligência artificial não é aquele bicho de 7 cabeças. Eu boto uma imagem, adiciono um comando com o prompt correto e recebo a resposta disso. Falar em prompt, a gente separou. Você tem alguma outra pergunta? Não, era exatamente isso, né? Pronto. Da série Ruptura. A gente consegue puxar aqui, Marina, para colocar na série Ruptura, pra gente ver como é que funcionam esses prompts. Eu ia até pedir pro Stênio explicar pra gente, porque o ChatGPT ele vai obedecer os comandos, né? E com o prompt correto, a gente consegue extrair coisa muito boa do ChatGPT, né, Stênio? Quando eu fui fazer a minha imagem no Estúdio Ghibli, o termo já não estava mais podendo ser utilizado, porque ele passou um tempo sem ser utilizado. Eu botei como anime. E aí ele me deu no mesmo formato do Estúdio Ghibli, porque já tinha passado a questão do direito autoral. Entendi. Então, quando a gente fala de prompt correto, é exatamente fazer a pergunta baseado no que a IA vai te entregar. Então, por exemplo, se eu for pensar no pequeno empreendedor que vai passar a utilizar um ChatGPT, eu preciso fazer a pergunta certa para ter a resposta correta. Porque se eu faço perguntas completamente abertas e sem um direcionamento do prompt, provavelmente você vai ver aquilo e serve para mim, não vai servir porque você não fez a pergunta correta. Vê se você passa aqui, Marina, pra gente, ó. Olha só, a diferença que a gente vê na cena, que já é uma outra forma de fazer desenho, Esse né? é o perfil do Thiago Lemos lá no Instagram, ele que é especialista também em inteligência artificial, ele remontou cenas da série Ruptura de animações diferentes, né, usando os prompts diferentes. Olha essa que interessante essa. E todos referenciados ali os nomes dos estúdios. Ó. Ele Sim. está colocando aqui o formato do que fez sucesso para uma cena específica. Olha esse. A Pixar. Nossa, isso ficou muito interessante. E daí, bom, a gente consegue recriar muita coisa, olha só. E realmente, como você chamou a atenção, né? Tá sempre ali dando o direito, né? Do estúdio que foi feito. Bom, é polêmica, né? A gente sabe que desde sua criação, o ChatGPT, a IA, como tudo, a gente, desde o primeiro programa, 1 ano atrás, a gente já falava sobre isso, né? Eu acho que a gente abriu o Antenados Sim, falando. abriu o Antenados a estreia do falando. Antenados foi falando sobre inteligência artificial, né? E ela Há um já ano evoluiu atrás. tanto. Eu lembro que no começo a gente tinha imagens completamente distorcidas. As mãos não eram muito bem feitas, você tinha um 6 detalhe dedos. ali. E outra coisa que chama a atenção é que agora tá mais próximo do real, né, Stênio? E eu acho que cada vez mais vai ficar o real, mais próximo do real. Mas, na minha cabeça, a inteligência artificial não substitui o ser humano. Até porque ela precisa do comando. Então, sempre vai precisar Ela do não é ser autossuficiente, humano né? para poder desenvolver. E o problema da inteligência artificial porque ela quer ser mais inteligente do que o próprio humano. E aí isso faz com que a gente nunca perca a nossa originalidade. É verdade, até pelas respostas que ela dá, a gente percebe, né, que ela quer ter essa soberania. Bom, foi essa uma discussão muito boa, né, Vitor? Sim. A gente sabe que a IA sempre tá voltando aqui no Antenado. O Zero Vezes a gente vai estar falando sobre inteligência artificial aqui no Antenados, porque realmente essa aqui era super necessária falar, porque Uma todo febre. mundo se engajou. Você viu na tela aí, a gente, durante a entrevista, inclusive a Marina pode até puxar novamente aí, que a TV também entrou na trend, né? Vamos colocar na tela? A gente fez os programas, teve aqui do Antenados, do Fala Piauí, dos jornalistas, né? Então cada um ficou muito lindo, muito fofo. A gente postou também o nosso. Tem como, Marina, colocar aí na tela? Agora um ponto também que eu até ia perguntar pro Stênio, Sim. é que sumiu muito rápido, né? Essas são muito rápidas, essas trends. Em questão de 1, 2 dias, já não se via Foram mais 2 tanto. dias. Foi um dia muito intenso, eu lembro que foi o dia inteiro. Mas por que elas aparecem e somem tão rápido, essas trends? Tá, vamos para a explicação. Tem redes específicas que cada uma conversam de uma maneira diferente. Por exemplo, vocês deram um exemplo do X no Twitter, o antigo Twitter. Então, eles conversam sobre o assunto, o Estúdio de trends de uma forma diferente do Instagram, por exemplo, que do nada viraliza, boom, aquela explosão. Aparece uma próxima, já some aquela. Alguns vêm ali pingado ainda. A gente até julga dizendo, mas tá atrasado, foi da semana passada. É TBT? Não, e eu botei aqui ainda da trend que fez sucesso na semana passada. Isso foi no final de semana, a gente tá falando de 2, 3 dias. Mas a velocidade das trends do digital é tão rápida, e aí a velocidade que faz com que uma suma é só uma nova aparecer. Pronto. E aí a gente acaba esquecendo porque essa já deixou de ser interessante e a próxima foi mais legal. Será que vai ser a próxima? Vamos ficar antenados. Vamos ficar aqui, né? antenados, verdade. Eu tô tentando imaginar o que eu vou inventar dessa vez. Eu sempre fico
procurando quem que inventou e nunca se Pois sabe é, nunca quem se sabe de onde começou, surgiu. Quem foi que começou? Parece que é jogado, assim. Cara, e o pior é que no meio de internet é muito complicado ver de onde surgiu isso, né? E se você faz uma análise, por exemplo, de qual é a próxima trend, ela provavelmente é um reflexo de algo que já aconteceu. Porque o Estúdio Ghibli não é de agora, ele já é bem antigo. Então, eu não estou normalmente criando um novo, mas mostrando um novo de uma forma diferente. É só Olha isso. só, interessante esse ponto de vista. Obrigada, viu, Eu que querida? agradeço. A gente se vê, então, numas próximas vezes sobre AI. Você aí de casa, comenta pra gente o que vocês acharam dessa trend, manda a fotinha, qual é a sua opinião, manda lá no @PGM Antenados.